bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu estou aqui com a Ri. Qual que é o seu sobrenome, Ri? Jans. Jans. Nome chique, bicho. Sei lá, italiano, alemão, uma mistura aqui. O cara é loiro do olho azul, bicho. Então, é uma baita mistura. Eu estou muito feliz, cara, de verdade. Hoje a gente recebe o Arri aqui para bater um papo sobre tecnologia, sobre IA. O Arri tem uma carreira super legal. Ele, assim como eu, ele foi dev e se tornou gestor. Eu quero saber como que foi para ele ali, né? Se foi fácil, foi difícil, como que ele, se de fato ele quis seguir essa linha de gestão, né? O Arri passou por Madeira, Sascar, entre outros, né? São gigantes, assim. Hoje ele é o Tech Manager lá na Junto Seguros, uma baita empresa também. A gente trabalha muito próximo também. Arri, muito obrigado, cara, de verdade. A gente está feliz aqui pela tua presença. Você é um cara super do bem, bicho. Chegou aqui energia boa, tranquila. Vai ser uma baita conversa boa hoje, cara. Eu que agradeço, Vini. Uma satisfação estar aqui, a energia é mútua, né? Um escritório muito legal, pessoal aí focado. Vim de Curitiba, com o seu convite aqui para bater esse papo e com certeza a gente tem muita coisa para conversar aqui. Boa, legal. E para começar, cara, vamos de verdade, antes da gente falar de Techniquez, você come com farinha esse negócio, quem que é o Arri? Né? Quem que é o famoso Arri? Né? Esse cara do bem aí, você é casado, tem filhos, eu sei que tem, mas fala um pouquinho pra galera, deixa a galera te conhecer, Arri. Bom, o Arri, ele é um cara que esse ano completa 50 anos, né? Um pouco mais de 30 com tecnologia. Porra, bastante, hein, bicho? Acho que oficialmente desde 1994. Uau. Eu nasci em 89, cara. Caramba, você já estava ali 5 anos depois. Oficialmente, né? Talvez um pouco antes eu também já estava com tecnologia. Mesmo? Que legal. Meu pai sempre teve muito interesse com tecnologia. Então eu tive aquele 386 DX2. Nossa! Né, um pouco antes de 94, né, e ali eu já era curioso assim de fazer algumas rotininhas ali, mas nada oficial. Depois de 94 eu comecei, mas voltando para a pessoa, né, sou curitibano, né, nasci, cresci no centro cívico ali, pertinho do centro de Curitiba. Sou pai de 6 filhos. Caramba, meu! Então tenho uma escadinha lá. Minha filha mais velha tem 27 anos e minha mais nova tem 6. Legal, que legal. 4 meninas, 2 meninos, né? Todos frutos de 2 casamentos. E deles 4 moram comigo, né? Os 2 pequenos e os 4 é do atual casamento? Os dois são do atual. Isso. Na verdade, sou separado 2 vezes. Né? Então, hoje, estou namorando há quase 1 ano aí, com a minha namorada, mulher fantástica, maravilhosa. Que legal. E com essa turminha toda aí para encher a casa de alegria e, às vezes também trazem dor de cabeça, mas nossa missão no mundo aí é estar perto dos filhos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em casa, no momento atual de vida, né, Vini? Meu hobby é fazer churrasco. Você é o cara do churrasco. Você pilota churrasqueira ali. Sou referência entre os amigos com churrasqueira, né? Todos eles falam em churrasco, eu sou a referência. Então eu gosto muito disso, acho que é um pouco daquilo que eu aprendi com a minha família. Meu pai sempre gostou, meus tios, de fazer churrasco. Gosto de escutar música, sou muito mais adepto do rock and roll, desde o clássico até um death metal, depende do momento, né? Mas gosto muito de anos 80. Não tem como não gostar, né, cara? Pós-punk, punk, desde Depeche Mode, Eraser, a Sepultura. Então, legal. E
hoje, tipo, aprendo um pouco aí, né? Tanto com meus filhos e com a minha namorada, não ser cabeça fechada e escutar algumas outras coisas, né? Mas música é o que sempre tem em casa. Né? Legal, legal. Fim de semana é música, churrasco. E alegria, né, bicho? Acho que é isso. E alegria. E como que você se tornou gestor? Porque, cara, você saiu do mundo de desenvolvimento, né? Que é legal, né? Na época, lá atrás ainda era mais, né? Não tinha IA, não tinha nada dessas coisas que era hands-on mesmo ali, era Stack Overflow, né? E etc. Isso quando tinha Stack Overflow, Isso quando né? tinha, né? É lá atrás, né? Você começou bem antes ali, né, cara? Ah, comecei, acho que a gente não tinha nem dinheiro para Era comprar livro, o né? front page e fazia no bloco de notas as coisas. Mas Caramba, meu. esperava o horário para fazer subir website por FTP, né, no horário mais Dreamweaver? barato. Dreamweaver? bicho? Dreamweaver também, Nossa. Flash. Mas me tornar gestor, né, é um papo legal, assim, que eu acho que muito pelas minhas atitudes, eu acabei sendo posto numa cadeira de gestor, talvez até sem ter a real noção e nem a importância que o cargo exige. Né? Então, fui posto primeiramente como gestor, acho que muito mais porque eu tinha uma qualidade técnica e tinha atitudes. Legal. Né? Aí eu aprendi com o tempo e aprendo até hoje o que é ser gestor. Né? E isso flutuou na minha vida, Vini. Eu tive momentos que eu fui muito cedo do desenvolvedor para gestão, voltei a ser desenvolvedor, né, uma carreira de 30 anos, acho que essa montanha russa, né, acontece, eu levei com a maior naturalidade do mundo, porque era um movimento de mercado, era um movimento, quando você se torna gestor, o universo ali de vagas é muito menor, é mais concorrido. Né? Então, nisso também, né, voltei a... E foi muito bom, porque eu me atualizei tecnicamente. Sim, né? claro. Teve muito valor. Mas eu acho que essa migração para a gestão foi muita atitude. Foi uma intenção sua mesmo, né? De querer... Eu nunca tive a intenção de ser gestor. Uhum. Eu tinha um inconformismo com algumas situações que eu corria atrás para resolver aquilo que tinha que ser resolvido. Então, acho que muito viram o meu perfil como gestor, né? E eu fui... Claro, você tem uma progressão salarial, você tem uma progressão de carreira sim. Que é interessante, mas você tem um desafio que é largar um pouco operacional para ir entre o tático e o estratégico. E acho que aí é a maior dor, né, de alguém que é desenvolvedor que vai ter uma proposta de carreira como gestão. Legal, muito legal, cara. E não é fácil fazer essa transição assim, né? Tem gente que, né, porque, cara, o desenvolvedor, ele bota o fone de ouvido ali e fica ali programando, né? E entrega as features, etc, né? O líder, né, o gerente, enfim, ele tem que gerir as pessoas, né? Tem que converter o que é passado em techniquez para a diretoria, né? Pensando em números, estratégias e tudo mais. Foi uma transição fácil para você? Como que foi tudo isso, cara? Não foi fácil não, Vini. A gente ainda no início acaba querendo se envolver com o operacional porque você vê aquilo que você quer meter a mão. Sim. Daqui que eu quero resolver, sai daqui que eu vou resolver. É isso aí, cara. Né? Você tem e você sabe, né, cara? Você fala, pô, meu... essa ansiedade de resolver e colocar a mão na massa, então é complicado. E você fazer essa transição, né? Você pegar o que a diretoria, tanto técnica quanto da empresa que você atua, né? Fazer o tático aqui no meio de campo para o operacional, não é fácil. Parece fácil, mas não é. Como você comentou, cara, eu adorava quando eu sentava na minha estação de trabalho, colocava meu fone de ouvido, né? Botava um Sepultura, um Slayer, e meu mundo era aquele código e meu dia passava voando.
né? Você muda, É isso aí. né? Você acaba tendo várias reuniões, né, que são diárias, semanais. De cada reunião você sai com né, com tarefas, né? Então hoje eu tenho um to-do list ali que, que se eu não me organizo desse jeito, né? De cada reunião que eu tenho, o to-do list, né, e um prazo para você fica maluco. Né? Então não é uma transição fácil. Ainda hoje, com tempo de gestão, né, ainda aprendo porque existem sempre o objetivo que você está representando, os objetivos que você quer alcançar, né, para a empresa, os seus profissionais, mas a maior missão eu acho que são com as pessoas, né? As pessoas que fazem parte do seu time, o gestor tem a obrigação de entender o que eles querem da carreira, auxiliar com o plano, com o PDI, fazer um acompanhamento periódico, entender momentos, e as pessoas têm seus momentos. Sim, né? isso. Então, a maior missão que a gente tem como gestor são as pessoas e os objetivos da empresa. E isso aí eu aprendo todos os dias. E você tem um case legal? Qual foi o principal case assim, que você tem na tua carreira, cara, de uma entrega boa como ou técnico, ou gestor, ou whatever? O que você lembra assim logo de cara, cara? Um desafio difícil que você teve? Óbvio que você deve ter desafio pra caramba, né? O tempo todo, assim. Eu acho que o maior desafio que eu tive de carreira mesmo foi quando eu saí de uma empresa que eu trabalhei durante 5 anos, que era uma fábrica de software naquele modelo ali, começo de 2000 até 2005, 2006. Era uma fábrica de software que desenvolvia sistemas para o Banco Regional de Brasília, para órgãos do governo. E, por algum motivo, essa empresa teve problemas com a justiça e parou de funcionar. E surgiu uma oportunidade num clube de hotéis de Curitiba, da região sul, que é o Candeias. Candeias. Candeias é um clube de hotelaria, Vini. Uhum. É um clube de hotelaria que ele tem hoje, se eu não me engano, mais de 60 hotéis próprios, mais os conveniados. Ele tem de Brasil e até América Latina, se eu não me engano. Grande, né? pô. Só que naquele momento que fechou as portas da empresa que eu atuava há 5 anos, que surgiu uma oportunidade, eu acabei podendo montar um time e trazer as pessoas, né, para esse time. Era um momento que o Candeias estava parado no tempo, digamos assim, em relação à tecnologia. Né? Ainda era um sistema Progress, tela preto e branco, né, muita operação manual. Então, quando as pessoas faziam suas reservas, você recebia por correio um voucher, que era um pré-impresso, que ia para uma matricial, rodar um impresso ali também para você grampear, etiquetar, colocar no correio por malote. Então, o grande desafio era migrar a tecnologia, fazer um as-is desses processos, né, num BPM, e propor soluções com tecnologia num to-do sensato, coerente, financeiro. Exato, com ROI. Então, ali foi, acho que um dos maiores desafios que eu tive, porque foi uma mudança não só de tecnologia, mas de entendimento de processo, em evolução tecnológica. Esse mesmo processo que eu exemplifiquei, que era do voucher, cara, virou um processo onde a gente somente rodava um batch, mandava um XML para uma empresa terceira, que imprimia tudo numa folha só lá e já encaminhava. Né? Então, veja como encurtou o processo. Da mesma forma, a gente sofreu um certo preconceito, porque pessoas que estavam na empresa há muito tempo dificultavam um pouco as descobertas desse processo para talvez proteger, né, o seu ganha-pão. Então, esse foi um fator que realmente foi complicado. Então, acho que como desafio mesmo de carreira, passei por alguns, mas esse é um muito significativo para mim, porque
era um cenário muito complexo, ainda servidores internos, migrar tudo para nuvem, né? Gastava-se muito dinheiro com licença de Windows, migrar todo mundo que só usava planilha internet para Linux, Caos. migração de sistemas, né? Tipo, aquilo que só funcionava operacionalmente ali numa tela DOS, né? Ir para a web, treinar essas pessoas. É uma quebra de paradigma, de fato, ali, né? Do que, como trabalhar, né? E isso foi, acho que entre 2005 e 2006. Faz um tempinho já, né? 20 anos atrás, é bastante tempo. Era uma outra tecnologia, né? Uma maneira totalmente diferente de trabalhar. Era. Mas ali a gente já usava muito conceito que depois veio se tornar o Bootstrap, a gente já usava PHP com, se eu não me engano, CodeIgniter, fazendo MVC. Era bem estruturadinho, o MVC né? C Sharp, é isso? Ou padrão MVC? Padrão MVC. Que legal, Model View Controller, né? Isso. Legal. Eu comecei também lá atrás, MVCzão na veia. Só comecei com C Sharp, Webforms, né? C Sharp 2.0, Visual Studio branco, antigo pra caramba, enfim. Mas legal, Ari. E o que pra você, cara, é imprescindível hoje, assim, dentro de uma empresa, cara? O que precisa ter? Uma empresa no geral. No geral, sei lá, cultura, pessoa, estratégia, perfil, na visão do Ari? Eu acho que cultura, Vini. Cultura Uhum. é muito importante, mas dizem que a cultura leva de entre 3 a 7 anos para realmente, quando você muda uma cultura, né? Para que ela realmente comece a fazer efeito. As pessoas absorvam. Não é fácil, né, cara? Né? Mas a cultura é importante, porque eu já vivi em cenários que tinham vários pilares culturais e muitas vezes você não via eles no dia a dia e nas decisões, né? De conselho executivo. E quando você vê que você, às vezes, tem poucos pilares culturais, mas que eles são levados a sério e você vê isso no dia a dia, para mim é muito importante, né? Você ter definições, talvez, não de um leque de pilares culturais, mas poucos e realmente no dia a dia você vê eles fazendo parte da vida e das decisões das pessoas. E leva de fato um tempo, né? E tem que vir de cima, né, Garri? A cultura, né? Tem que de fato todo mundo estar comprado, os líderes estarem comprados, né, cara? Pra galera de fato perceber que a cultura mudou, tá mudando, né, cara? O exemplo vem de cima, né, Vini? Bom ponto. Bom ponto. O exemplo vem de cima. Não adianta você dizer que o cliente está em primeiro lugar, mas a decisão que vem de cima muitas vezes não seja esse exemplo. E olhando para indicadores, sei lá, como que é teu dia a dia, assim? Você olha para cycle time, lead time, throughput ou não? Eu olho para outros indicadores de agilidade. Como que vocês atuam assim hoje? Como que é teu dia a dia, cara? Indicadores hoje são muito importantes. Não tem como pilotar um Boeing não tem. Sem não nenhum tem. indicador, né, cara? É um ponto bem importante, porque eu acho que tudo aquilo que está dentro do DORA é importante. Legal. Então, quando a gente fala de lead time, quantidade de deploys, changer fail rate, né? Legal. Cada time, né? Cada time Scrum, digamos assim, dependendo de cada divisão, mas um time em si precisa desses indicadores. Hoje eu não consigo trabalhar e conceber um projeto de uma feature, né, pequena ou grande, sem ter um indicador de velocidade do meu time. Né? Isso, para mim, é inegociável. Se eu não tiver como ter esse indicador, eu nem assumo um compromisso. E, claro, você coleta, né, isso durante um período do time que você está à frente. Sim. Benefícios, né? Aí você consegue realmente entender capacidade de entrega por ciclo do teu time, você consegue
dentro de uma prospecção de um projeto, entender quais são as histórias, os objetivos e, né, ser muito mais assertivo do que lúdico em relação a passar prazos, por exemplo, né? Então, são indicadores importantes. Eu acho que a gente começa a medir muito também, que eu acho importante, indicadores de métricas de erro, né, de velocidade, de endpoints. Eu acho que é um ponto que todo time ou engenharia precisa estar à frente. Pô, eu acabei de subir uma feature no microserviço, ele entregava lá em 80 milissegundos, né? Cara, beleza, é uma feature pesada, passou a 120 milissegundos, é aceitável, não é? Aumentou, né? Então, são indicadores que os times têm que Tá próximo a entender, né? E indicadores gerais de área, né? Nem a gente falou do DORA, eu acho que a gente vê isso aplicado a times e vê aplicado à engenharia no geral. Indicadores de agilidade, né? Lead time, né? A gente profissionalmente precisa entender isso, precisa monitorar, apesar de que ele sofre variações, né, por N fatores. Ah, sim, fato. Você tem feriados, você tem freezings, você tem, né, que possam quebrar Sim. as sprints, gerar um tempo maior de desenvolvimento, mas você tem uma média, né? E essa média é aquilo que você pode aplicar melhoria contínua e trazer uma redução de lead time. Perfeito, muito legal. Acho que é muito importante você olhar para indicador, né, cara? Não tem como não olhar hoje em dia, né? Eu sei que é difícil, mas, cara, você tem que tentar aos pouquinhos, né, se preparar para olhar para esse tipo de indicador. Ô, Henrique, como que você tá Você já tá mergulhado em IA de fato, cara? Assim, tem muita gente trabalhando com IA, né? Abre o CLI lá, o VS Code, e vai no Vibe Coding ali, pedindo coisa para IA, e ela vai fazendo e acha que está trabalhando certo com IA, né? Mas tem todo um arcabouço por trás disso, com, de fato, os agentes especializados, os skills especializados para os agentes, enfim. Como que está hoje, assim, seu dia a dia nesse sentido, cara? Cara, eu posso, acho que, trazer um pouco, sem interferir na parte estratégica da empresa, né? Claro. Mas como experiência pessoal, que eu tive a oportunidade, excelente oportunidade, de estar à frente de projetos e aplicar a IA num modelo mais conciso. O que seria o conciso, né? Você acabou de comentar, né, você ter ou Claude, ou GitHub, Copilot ou qualquer outro facilitador de código, né, te auxiliando, que já é uma grande ajuda, né, para o desenvolvedor, mas não é o suficiente, não é tudo aquilo que hoje a inteligência artificial pode entregar para a engenharia de software, né? Então, eu tive imerso num momento que era muito voltado para esse exemplo. E ele gera uma melhoria de lead time, de qualidade, testes unitários sendo feitos de maneira muito fácil, prática e eficaz, rotinas melhoradas, mas não é o suficiente, não é aquilo que hoje a IA pode alavancar dentro de um processo de engenharia de software. A gente precisa entender, né, esse poder, e como eu disse, eu tive a oportunidade de mudar a chave desse cenário para um cenário onde a gente pensa muito em governança, não abre mão de governança e aplica agentes com perfis dentro dos steps de desenvolvimento, acelerando o lead time, acelerando qualidade,
tendo ganhos expressivos, né, em quantidade de código gerado pela IA, em pré-análises de problemas de legado, problemas importantes que possam colapsar uma empresa, né? Você ter uma estruturação onde, né, um agente especializado ele consiga entender o que é o teu legado, o que ele faz, qual que é a estrutura dele, em que linguagem, né, que é a base dele, quais são as rotinas, que banco que ele trabalha, se ele tem uma fila em banco de dados, se ele trabalha com uma fila no RabbitMQ, né? Entender o contexto e entender qual que é a tua arquitetura corporativa também, né? Que é a tua mudança do legado para um futuro mais estável. E colocar problemas complexos que você precisa resolver, né, num agente estruturado, ele consegue te trazer respostas que você talvez, no modelo braçal, teria que ficar 4, 5, 6 meses para obter esse resultado. Né? Enquanto talvez em 2, 3, 4 dias, com toda essa estruturação, você consiga ter essa visão, né? E uma visão talvez muito mais perfeita, é óbvio. Tem que ter não só uma figura humana por trás, lendo, absorvendo, entendendo, validando, né? É o nosso papel, né? Junto da inteligência artificial, ser o decisor, né? Mas é essa oportunidade que eu estou tendo agora de entrar no mundo na IA, trabalhar com agentes dentro dos steps de desenvolvimento. Perfeito. E muda, né? Muda muito em questão de qualidade, velocidade, entendimento. É muito gratificante. Principalmente para você que pegou todas as ondas, né? Desde lá de trás, que não tinha nem Stack Overflow, livrão na veia, agora um agente de IA codando para você, se conversando ali, entregando, né, cara? Eu trazendo muito mais, talvez, para uma experiência pessoal, Vini, eu comecei a estruturar alguns projetos pessoais também. E eu vejo que dentro de um período diário de 2 a 3 horas que eu tenho disponível para atuar em projetos pessoais, eu consegui visualizar coisas que, sei lá, eu levaria 4, 5, 6 meses para fazer em 2, 3 dias. Entendi. Talvez com uma qualidade melhor do que verdade. eu realmente fizesse estruturando desde uma base de estrutura para um sistema. Claro, você tem que ter todo o cuidado de como você vai alimentar a IA para que ela te traga esse retorno. Então, meu exemplo, eu já tinha um conceito de visão de projeto, objetivos de negócio, arquitetura, né? Qual linguagem eu ia usar, eu já tinha um diagrama de C4 dos microserviços. Foi mais fácil ali, né, de alimentar ela. Uma ideia de identidade visual, um design pattern já definido, estruturado. Então, isso tudo foram documentos que eu passei para ela, me retornou algo que, como eu comentei, levaria 4, 5, 6 meses para fazer, tendo 2, 3 horas no máximo por dia para trabalhar em projetos pessoais e uma entrega eficaz de um MVP em 2, 3, 4 dias. É isso. Cara, quando começou a ideia da IA, né? Eu lembro que a gente começou a puxar as coisas assim para desenvolver, e aí os meninos me mostravam front-end perfeito. Eu falei, cara, se esse negócio de desenvolver o back funciona bem, hein? E aí redesenvolver o back. Eu falei, mas a hora que esse negócio conseguir conectar sozinho, aí acabou o mundo. E hoje, cara, é absurdamente. Sobe o Swagger, pluga automaticamente no front-end, funciona perfeito, né, cara? E no padrão que você definir, etc, né? Perfeito. Um dos meus projetos pessoais, eu peguei documentação de API com, sei lá, Mercado Livre para pagamento. Pagamento presencial, um TEF utilizando
uma GetNet, uma PayGo, pegando a documentação, que nem sempre era um Swagger, né? Mas era estruturado, muito voltado da mesma forma que o Swagger faz, passando para IA. E impressionantemente você vai lá testar depois e o processo rodou de ponta a ponta, né? Claro, nem tudo são maravilhas. Por exemplo, eu tive muito problema com migration de banco, tive muito problema com dependência de biblioteca. Sim. Mas tudo isso, né, cara, os logs te entregam e a IA facilita que você resolva esses problemas também. É uma extensão cognitiva ali. Exato. Né? Que você demoraria para pensar, enfim. Isso é muito legal, cara. Eu vi ontem um artigo não, na verdade um podcast antes de dormir, né? Lá de um gringo de Nova York, e o cara ensinando como usar as IAs para documentação e etc. Ele falou, cara, você não pode pegar um Claude da vida, mandar ele fazer a documentação em cima de um Draw.io e coisas do tipo, e achar que aquela documentação tá ok. Você tem que pegar, jogar num chat GPT, fazer a documentação, o que ele te entregar, você joga pro Claude, fala critique, melhore, pega do Claude, joga no DeepSeek, do DeepSeek joga pro Gemini. Aí sim você pegou o melhor de tudo. Falei, cara, é verdade, meu, você pode criar todo um flow disso aqui, né? Não acreditar somente em seguir um padrão assim, né? Então, tem muitas maneiras que estão começando de fato a surgir, né, com IA, e uma nova maneira de estender cognitivamente, né? Você demoraria meses ali para chegar, entender e fazer todas as pesquisas que a IA faz, né? Para ter de fato um resultado bom ali, né, cara? Então, vai mudar muito ainda, né, Ari? Eu acho que a integração entre elas para cada objetivo vai ser essencial, né, Vini? É um bom ponto. Vai ter a IA que vai ser melhor em documentação, em desenvolvimento, em gerar um front de qualidade, em gerar um back em determinada linguagem. Então a gente vai estar migrando, né? É muito novo ainda e a gente já vê uma evolução muito grande. Algo que talvez eu não esperava do início de 2025, quando a gente começava a ter dúvidas de como ia ser a produtividade da IA no nosso dia a dia. Uma realidade muito maior, só que hoje, você deu um exemplo muito bom, eu também acabo utilizando, talvez para gerar um Draw.io ali e criticar o que eu fiz lá entre, né, 2, 3 IAs. Né? Tem aquela que vai gerar a imagem de uma maneira melhor, tem aquela que vai gerar um layout melhor, mas em relação hoje a código, né, eu tenho assumido aí que o Claude da Anthropic está... A própria Microsoft agora, né, com o Copilot, matou o Codex, né? E agora o Copilot usa o 4.7 do Opus, né, na Anthropic. E os gigantes, de fato, estão percebendo que os caras são bons, né, cara? Acertaram, né? Os modelos anteriores do Copilot, eles entregavam bem, mas não com o poder que o Anthropic tem. Que o Anthropic tem. E é bom, né? Que eu acho que até acho que mudou o kill da Amazon lá, também mudou para Kiwi agora. Mudou também dele. Agora, exato. Mas ele também tem vários modelos para você utilizar e do Anthropic também está lá. Acho que é um caminho sem volta. Sem volta e magnífico. A gente vê muito desenvolvedor hoje com um certo receio. Eu acho que o desenvolvedor não tem que ter receio dessas mudanças de paradigma, ele tem que estar à frente. Se ele antecipar e souber como trabalhar com essas ferramentas, ele não vai perder o seu posto, não vai perder lugar no mercado. Principalmente se souber mexer, né? O que eu acredito muito que vai acontecer. Hoje a gente tem times, vamos supor, um modelo padrão de uma squad, um número X de arquiteto ou staff, tantos desenvolvedores sêniores, plenos, front, back, QA. Eu acredito que os times vão ser mais enxutos, né? Pelo que eu vejo de mercado, né? O movimento de mercado, as tendências,
é que os times vão ser mais enxutos e vão entregar aquilo que os times mais robustos entregavam ou até mais. Né? Então, acho que esse é o movimento de mercado mais próximo que a gente tem. Saia na frente, né? Estude agora, mergulhe nesse mundo, né? Saiba pilotar. Pilotar. É isso aí, perfeito. Porque isso já está acontecendo, né? Uma coisa que eu imagino que aconteça. Eu não sei realmente, Vini, se vai ser tendência, mas hoje a gente tem um modelo maduro de desenvolvimento de software que tem seus steps, né? Tradicionalzão. Eu não sei até o quanto que ele também vai se adaptar e ficar mais enxuto. O quanto a ponta entre o desenvolvedor, a área de desenvolvimento, vai estar mais próximo de stakeholder, talvez, né? Onde esse time vai estar mais próximo ali de um pós-production, de um SRE também. Né? Eu acho que os times vão encurtar, a distância entre as pontas também vão reduzir, né? Em alguns países, né? Eu estava conversando com um cliente lá de Nova York, uma empresa grande, inclusive de logística, e lá já está disseminado a IA, o cloud principalmente. E aí, olha o que está impactando aí. A área de marketing desenvolveu um software. E aí, só que a área de tecnologia não estava sabendo, então precisava deployar esse software. E não dava para deployar esse software, porque o marketing ainda, né, tão rápido quanto o marketing queria subir, porque obviamente não tinha o ambiente. Só que não podia fazer o deploy para subir, porque o time jurídico demoraria 5 dias para validar. Então, assim, as áreas que já está disseminado, está surgindo software, mas só que outras áreas não estão conseguindo dar conta disso. Então, vai ter que ter, de fato, uma adaptação dentro das companhias. Porque, eu desenvolvo um software em 10 dias, mas eu preciso subir, mas a área jurídica demora 10 só para validar se pode, então não pode. Então, sabe, lá fora tá difícil. Assim. Cara, é um exemplo muito bacana. E um exemplo que eu acho que depende do tamanho da empresa, né? Empresas grandes que têm governança, que têm jurídico, né? Que têm compliance, né? Ela precisa, na verdade, começar a estudar essas mudanças dentro do mercado, como exemplo de uma área de marketing que faz seu próprio software, tendo pelo menos premissas, né? Ou seja, marketing vai fazer um software, vai deployar, mas que linguagem que eles desenvolveram? Isso aí. Qual a arquitetura que eles desenvolveram? Onde que cabe esse deploy? Né? Na Amazon, na AWS, na Azure, qualquer uma delas, nenhuma delas. Então, se as empresas liberarem para as áreas gerarem seus softwares, elas pelo menos têm que ter esse acordo de que como que é a arquitetura que eles têm que pedir, pelo menos. É um padrão, né? Porque depois vai sobrar para quem manter? Tecnologia. Né? Aí corre o risco de virar uma salada mista lá de linguagens, de conceitos, que depois você não... Como manter tudo isso? Então, é uma mudança de paradoxo, é um exemplo que você trouxe não só de uma área de marketing, vamos pensar numa área de jurídico, numa área... Isso. E são dores hoje que as áreas têm. Não elencam o meu software para ser desenvolvido. Eles vão procurar uma solução. Se essa solução for ter uma IA e construir isso de uma forma para eles, pode ser válido? Pode ser válido. Mas o que isso pode acarretar de problemas depois para a área de tecnologia? Então, as empresas grandes e maduras vão ter que ter esse acordo entre as áreas, né? Você vai poder liberar ou não ferramentas para construção de soluções e, no mínimo, a arquitetura que a empresa tem como arquitetura corporativa para, no mínimo, validar com a área de arquitetura se esse software pode ser reutilizável ou não. Ô, Matt, põe um pouquinho mais de água, por favor, para o Arri. E aí, Arri, sabe o que ia ver contigo, cara? Obrigado. Hoje, você como gestor, cara, e como já foi um cara técnico, mas foi muito mais no passado, enfim, tempo, né? Quando você
vai entrevistar uma pessoa, assim, um profissional, né? Ou analisar o perfil de um profissional para alguma demanda, projeto, whatever. O que você normalmente procura naquela pessoa, cara? O que você, na entrevista, no bate-papo ali, o que você normalmente procura, cara, assim? Uma boa pergunta, Vini. Eu acho que depende muito de cada vaga. Eu acho que no formato da pergunta que você fez é muito mais skill, né? Então, pá, a gente tem vários perfis na área de tecnologia, tem várias senioridades, mas o que eu procuro é potencial. Energia ali. Potencial. Você vê pessoas que evoluíram muito num contexto pequeno, talvez restrito, né? Eu já cheguei a entrevistar e trazer pessoas por apostas, porque o ambiente que ela tinha era hostil, não davam ferramentas de estudo, não davam recursos e a pessoa só trazia o problema e essa pessoa tinha que trazer a solução, né? Então, eu sempre gosto de apostar muito em perfis que conseguem resolver os problemas, que não encontrem em tudo um problema para parar o desenvolvimento ou colocar como desculpa. A pessoa que tenha, né, comunicação, que tenha, independente da sua posição, todos temos que ser líderes do nosso contexto. Isso é um né? bom ponto. Então, você busca, sim, a liderança. Né? Muitas vezes, o técnico, essa pessoa já tem um pouco do conceito, tem o estudo, você consegue alinhar mais rápido do que o cultural. Então, realmente o que eu busco assim em entrevistas de pessoas, independente do cargo ou senioridade, é esse perfil de atitude, de resiliência, de ser proativo. Né? É o que vale, Legal. é o que vale muito. É o diferencial, né, de fato ali, né? E hoje, enfim, é que é muito difícil, né? Tá mudando muitas coisas, cara. O perfil também do profissional agora, né? Eu passo na fábrica às vezes assim, eu vejo os programadores assim com 3 terminais rodando do projeto que ele tá tocando, mas tá assistindo filme lá embaixo. Fala, cara, posso brigar ou não posso brigar com esse cara? Não posso, porque o cara tá programando, tá ali entregando, né? Então é difícil assim, né, pra gente entender como que vai ser, enfim, é tudo muito novo, né, Ri, pra gente assim, cara. Eu acho que isso, há uns 15 anos atrás, talvez fosse Um um problema, né? problema de justa causa, inclusive, né? Cara, eu já tive muitos exemplos da minha vida que eu gostava de chegar para o trabalho, né, pegava meu cafezinho, a primeira coisa que eu abria antes de ver meus e-mails era passar no Globo Esporte e ver como é que foi a rodada de futebol. Uhum. E gastava 5, 6 minutos com isso. E eu tinha um Ritual. diretor que ele invocava comigo por causa disso. Caramba. São gerações, visões. É, Né? O que vale para mim hoje é o quê? Compromisso da entrega. e a entrega. É isso, cara. É isso aí. Claro, você deu o exemplo que o cara tá com 3, 4 monitores, está rodando uma solução em um, tá com tempo para estar no áudio aqui, sei lá, ouvindo um podcast enquanto as duas coisas estão acontecendo, elas aconteceram, ele dá uma pausa aqui, ele vai testar. Eu acho que é viável. Eu acredito que sim. Tá entregando, né? Né? Talvez se você tivesse que trabalhar em casa para você mesmo dentro das suas soluções, Faria a mesma coisa. faria dessa forma? Você É isso aí. estaria achando que você seria menos produtivo, É talvez? isso aí. Ou aquela válvula de escape te ajuda a chegar depois, no fim do dia, bem, performando bem, Puta, entregando excelente. bem e são. Muito legal escutar isso. Então, ou seja, a dica é, se coloca no lugar da pessoa, né? Vê ali, né? Mudaria? Não mudaria. Então, ok, né? Esse é um bom ponto. Legal demais escutar isso. Aí entrando numa linha, acho que a gente está mais de 45 minutos já, né?
A conversa tá boa aqui, hein, Matt? É, Queria que você desse 3 dicas aí. 3 dicas ali naquela lente pra galera de pessoas que um dia são devs hoje, são técnicas, e almejam um dia se tornar um gestor como você, cara. Assim, dê 3 dicas ali. Sei lá, network, estudo inglês, foco em A, enfim. O que você dá de dicas ali pra galera? Para as pessoas que querem se tornar gestoras. Isso. Acho que a primeira dica é uma autoavaliação. Se você realmente está preocupado com desenvolvimento de software ou com as pessoas. Se você não é uma pessoa que está preparada para defender o seu time, entender circunstâncias, as pessoas nem todos os dias estão bem, né? As pessoas têm momentos e ciclos, né? Tem momentos que estão entregando o mundo, tem momentos que estão, né? E isso são variações da vida. Se você não tem, talvez, skill para lidar com essas pessoas e com essas situações, né? Talvez repense se você realmente quer ser um gestor. Se você tem certeza que você se importa com as pessoas, com o bem-estar delas e, claro, a gente não vive numa ONG, né? A empresa Claro, corporativa não é uma ONG, ela tem um objetivo, mas tem um meio termo onde isso é muito importante. Então, se você realmente não tem tato para lidar com situações e com pessoas, repense um pouco se você quer ser gestor ou busque estudar algum caminho para aperfeiçoar esse ponto. A segunda, eu acho que é abandonar um pouco o operacional. Acho que as pessoas têm muita dificuldade, né? Se você quer trabalhar como líder, gestor, você tem que entender o operacional, tem que gerir o operacional, mas você não vai lá meter a mão na massa. Né? Essa é a minha opinião. Tem opiniões diferentes, né? A terceira, acho que em relação a estudo, né? Procurar estudar a parte de indicadores, né? Quais são os indicadores de tecnologia, quais são os indicadores de área, de empresa, o que são KPIs ou OKRs, né? Aonde são aplicados, qual a sua importância, né? O que é um exemplo do Dora, né? Surgiu no Google, quais são as outras métricas de software. Sem esse contexto, talvez, né, você possa fracassar rápido no contexto de liderança, né, de gestão. Então, acho que minhas dicas são muito por esse lado, Vini. Muito legal, sabe? cara. Faz todo sentido. E essa de indicadores, acho que é a primeira vez que falam, assim, que é super importante, bicho. De verdade. Como a gente exemplificou, né? Se você cara. tá pilotando um Boeing, mas você não sabe a altitude do... Cara, tô no feeling, né? Não é o correto, né? Você vai levar o feeling para tua diretoria, Exato. vai ser massacrado. Isso, exatamente. Legal. Cara, e pra gente encerrar, assim, encerrar com chave de ouro, acho que é uma das perguntas que eu mais gosto, assim, de fazer, né? Hoje, o Arri, com 49 anos, certo? O que o Arri falaria pro Arri de 25 anos atrás, ou de 25 anos de idade, cara? O que você mudaria? O que você falaria pra ele? Cara, você tá aqui, o Arri de 25 anos, o que você falaria pra ele? De 25 anos, acredite mais no seu potencial. Eu acho que eu tive momentos que eu... fui pai muito cedo, Vini. Né? Eu tinha obrigações, com família, né? Então abri muito mão de sonhos para ter um pilar conciso, né, familiar, prover, né, aquilo que era necessidade da minha família. Mas eu tive muitos sonhos que eu abri mão, né? E talvez o que eu diria para o Arri de 25 anos
era acreditar um pouco mais nele, né? E eu coloco isso todo dia. Agora com a IA eu voltei a desenvolver, ainda vou ter os meus produtos. Vem ser parceiro nosso aqui, vamos vender. Bora? É isso aí. Bora. Show de bola, legal. Cara, turma, eu tô super feliz, foi uma conversa muito legal assim com a Arri. É um baita cara 10, né? Se você quiser. Qual que é teu LinkedIn? Cara, vai procurar por Arrijans porque o. Lá, a URL não é A amigável. URL não é amigável, exato. Tá bom. Então procurem ele, pinguem ele no LinkedIn, esse aqui é um baita cara aberto, assim, super do bem, né? Pinga a gente aqui também da Lend, tá, galera? A gente está com um incentivo novo aqui de dar treinamentos, né, para desenvolvedores ou para executivos também. A gente, de fato, ensina a galera a usar a IA da maneira certa ou da maneira atual, que traz mais resultado para a tua operação, tá? Se inscreve aí no canal, curta o canal, porque quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que outras pessoas com o teu perfil precisam receber esse tipo de conteúdo aqui. Não é fácil. Tem agenda, né? Tem agenda, tem voo, enfim, não é fácil trazer de fato essa galera aqui, tá? Você quer deixar alguma mensagem final? Cara, eu achei sensacional o que você está proporcionando. Se eu fosse os desenvolvedores aí e tivesse oportunidade de um treinamento de atualização, nesse momento, com a qualidade que vocês têm e com custo zero, não pensaria duas vezes. Vai para cima, galera. Show de bola. Conta com a gente, turma. Obrigado, de verdade, viu? Eu que agradeço, Vini. Tamo junto. Satisfação. Obrigado. Valeu, turma. Abraço, gente.